Olá, eu sou Alexandre Martins e conversando um pouco sobre deficiência, eu acho legal trazermos, né, a questão da angústia que uma pessoa com deficiência tem, tanto ao adquirir quanto dentro do seu desenvolvimento mesmo. Hoje eu vou falar um pouco como psicólogo, como bacharel em psicologia que sou. Então, vou trazer algumas considerações que a psicologia, né, trabalha na questão da deficiência, principalmente com relação à angústia. A pessoa com deficiência, vira e mexe, a gente enfrenta muita angústia quanto os desafios que a gente tem para a vida. Principalmente, vamos falar, né, como foco nesse momento, é a deficiência visual. Como todos sabem, na deficiência visual a pessoa pode não enxergar muito bem, que é a visão subnormal, e não enxergar nada, sendo totalmente cego. E quais as angústias que nós sentimos? A angústia da deficiência visual, ela entra dentro, eu gosto de dizer que entra dentro do âmago da alma, né? Lembrando que alma, vontade, razão, emoção. Então, quando nós entramos nessas três instâncias, nós observamos o quê? Muitas vezes, o deficiente ou a pessoa com deficiência, ela perde um pouco a vontade de viver em alguns aspectos. Sim, não adianta a gente falar que isso não é verdade ou o deficiente consegue superar tudo. Não. Existem sim momentos que a pessoa com deficiência, seja ela adquirida, seja ela vivenciada desde o nascimento, ela vivencia angústias, várias. Angústias de não conseguir o sucesso na vida profissional, angústia de não conseguir conquistar uma vida afetiva, né? A carência afetiva é algo que faz muito presente na vida de uma pessoa com deficiência. Alexandre, mas todo ser humano é passível disso. Claro, uma pessoa com deficiência é um ser humano. Só que o que acontece com a pessoa com deficiência? Dentro da deficiência visual, a pessoa já não está enxergando. Ou está enxergando mal. Então, ela não tem a mesma vivência que uma pessoa comum, vamos dizer assim. Quando eu falo isso, não é vitimizando e nem colocando a pessoa com deficiência visual dentro de uma questão capacitista. Estou falando de sentimentos. E sentimentos são, na verdade, sentimentos é algo real. Não tem como a gente ignorar sentimentos. Hoje está uma onda anticapacitista que, dependendo do que a gente fala, é capacitismo. Não. Angústia é angústia. Ser humano sente angústia. Logo, uma pessoa com deficiência vai sentir sim. E isso é muito presente na vida. Como nós resolvemos isso? Reforçamentos. Reforçar as possibilidades que essa pessoa tem. As características positivas que essa pessoa com deficiência vai levar para a sua vida. E seja ela deficiência física, visual, intelectual, não importa. Todos vão sofrer de uma forma ou de outra. Quem perde a deficiência tem ainda algo muito mais questionável, o luto. Se esse luto não for bem elaborado, eu falo isso com relação a mim mesmo, inclusive. Porque não é porque eu sou um profissional da área da saúde que eu vou... porque eu coloquei na capinha de profissional, eu não posso falar dos meus sentimentos. Não, aqui nesse canal eu tenho a liberdade de falar sim dos meus sentimentos. Quais as crises que nós temos? Eu chamo de crise de feedback. Então, quem perdeu a visão ou se acidentou e por algum motivo perdeu os movimentos, né? Vamos falar aqui da perda, não da constituição desde o nascimento, tá? A pessoa que perde, a partir do momento que ela perdeu, ela sente falta. Porque ela sabe como é. É diferente de você sentir falta de alguma coisa que você não sabe. Você nunca vivenciou. Você tem a esperança de saber como é que é por nunca ter enxergado, nunca ter andado e tal. Agora, quem teve a perda sente a falta.
E vira e mexe, acontece crises de feedback. O que é isso? São aquelas crises que você volta todo o estágio do luto. Aí você vai lá na negação, você começa a negar, depois você vai para a aceitação e todo esse processo do luto que nós podemos explorar em outros vídeos. Mas a deficiência causa muita angústia, muita. É legal ressaltarmos só os pontos positivos. O deficiente consegue superar? Claro que é. Só que é importante falar desse lado humano e de como a terapia, de como a psicoterapia ajuda essas pessoas nessa superação, né? Então, para você que tem dúvidas aí a respeito dessa questão, a respeito dessa visão aí da pessoa com deficiência, vale muito a pena acompanhar o quadro Conversando sobre Deficiência, porque você vai ter essa completude de uma forma clara, de uma forma sucinta e passo a passo lidar aí com as questões que uma pessoa com deficiência passa. Nesse vídeo eu quis falar um pouco da angústia, né? Mas são vários os outros sentimentos. Tem o sentimento de conquista, que é aquele sentimento que você conquistou algo, isso é muito bom, mas tem aquele sentimento também de angústia, que faz parte das vivências que nós temos. Um pouco ampliada? Não, somos seres humanos e passamos pelos mesmos processos. A diferença é que a gente tem a deficiência que soma a isso tudo. E aí acaba amplificando, aparentemente no caso, né, amplificando esse sentimento, ao passo de muitas pessoas com deficiência não terem a autoestima que precisa para desenvolver, tá? Então, assim, tem muitos que conseguem, como eu disse no vídeo anterior, desenvolver, digamos, alguns aspectos, mas a gente não vê um desenvolvimento da grande maioria de forma global. O que é isso? Às vezes eu desenvolvo muito numa área, mas eu não consigo, por exemplo, trabalhar com coisas básicas. Posso dar um exemplo? Fazer coisas do dia a dia em casa, né? As atividades da vida diária, né? Às vezes eu sou um exímio técnico de computador, mas não consigo lidar com essas coisas do dia a dia, da casa, de cuidado da casa. Irresponsabilidade? Não. Habilidade. Nós que temos algum tipo de deficiência, nós precisamos muito de aprender a lidar com a AVD. Por isso que deveria, pelo menos, ser um trabalho muito eficaz das instituições. Eu vejo muitas instituições preocupadas em profissionalizar. Mas será que essas pessoas que frequentam essas instituições estão sendo preparadas para a vida diária, a lidar com o manejo de uma residência, a lidar com o manejo da sua orientação e mobilidade? Ou às vezes eu aprendo muito a lidar com o computador, mas e a minha orientação e mobilidade? Não adianta nada lidar com o computador se eu não tenho como andar para procurar um emprego, né? Então, são habilidades que nós com deficiência devemos aprender de forma global. E é isso que eu cobro muito das instituições. Elas têm esse papel, sim. Não devemos falar, as instituições devem acabar. Isso é balela, isso é politicagem, isso para mim não funciona. O que existe? Existem as instituições e elas têm um papel a desenvolver para as pessoas com deficiência. Qual é esse papel? Aprender ou ensinar a pessoa com deficiência a lidar de uma forma global com tudo que ela vai lidar na vida. Então, pode ser uma orientação jurídica, pode ser uma orientação civil, pode ser uma orientação na área pedagógica, que é importante, sim. Eu vejo muita preocupação nesse sentido da área pedagógica, mas temos outras áreas também que precisa ser lidado. E a resolução dessas áreas contribuirá para a resolução de conflitos e angústias que a pessoa com deficiência possa vir a ter. No momento é isso que eu quero passar para vocês, tá? Em doses bem homeopáticas. E
não se esqueça de se inscrever nesse canal. Não falei no começo, mas digo agora. Se inscreva, marque o sininho para que você receba as notificações e em breve vamos começar a trazer profissionais que também entendem da área. Eu entendo da minha deficiência. Eu sou especialista na deficiência visual, primeiro porque eu tenho ela. Então eu sei as angústias, sei os pormenores aí que nós passamos, né? Só que da deficiência física já não tenho tanto conhecimento. Da deficiência intelectual também. A auditiva também. Então vamos trazer pessoas que têm essas angústias, que têm essas limitações para conversar com vocês. Conheço, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual que tem todo o perfil para ser um vendedor de carro. Fala de carro assim com a perfeição que eu não faço ideia. Eu sou uma pessoa que entra num carro, eu não faço ideia que carro que é. Eu conheço uma pessoa que entra no carro, esse carro é um tal, um modelo tal. Ele consegue trazer isso. E esse outro profissional que faz vídeos de carro. Então eu achei muito sensacional e vamos trazer ele aqui também no canal. Então é muito interessante, vocês vão ter contato com um lado da deficiência diferenciado. Um lado de pessoas que realmente, e detalhe, pessoas do povo, pessoas simples, pessoas que estão aí no dia a dia. Porque assim, se eu tenho um poder monetário, isso é muito bom, faz bem, a gente consegue acesso mais fácil a umas tecnologias que vão facilitar nossa vida ainda mais. Mas eu quero trazer pessoas com deficiência também, que às vezes tem que levar o seu equipamento que ele tem na unha, sabe? Aquela coisa de empurrar com a mão, né? Não sei quem acompanhou aí a vida do Ayrton Senna, esses dias está passando muito sobre isso. Quantas vezes ele carregou o carro dele na unha para poder vencer as corridas? Então, muitos deficientes têm essa garra. Às vezes não tem recursos, mas consegue aí trazer na unha o seu desenvolvimento, a sua profissionalização e o lidar com as suas angústias também. Então, isso que eu acho legal, são essas pessoas que eu pretendo trazer para vocês conhecerem, tá? Para desconstruir essa visão que só deficientes que têm um poder aquisitivo que conseguem. Não, qualquer um, sendo ser humano, consegue, né? Uma fala que a Elisana trouxe muito forte no congresso da pessoa com deficiência da MR, o primeiro que nós fizemos. Muito legal a fala dela, porque quando eu fiz a pergunta, você acha que pessoa com deficiência são pessoas acomodadas? Ela trouxe, não, quem é acomodado na verdade não são essas pessoas, são os seres humanos. Então todos nós, se nós temos algo que possa contribuir para que nós nos acomodemos, nós vamos nos acomodar. Então, acompanhe o nosso canal, fique atento, material de qualidade para você. Um abraço a todos, um grande beijo e até o próximo vídeo.